Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, programa aqui do Século Diário, direto do estúdio 42B, em Vitória. Essa e outras entrevistas você pode acompanhar aí nos nossos canais, no YouTube, nas plataformas de podcast, também no séculodiario.com.br. Hoje vamos falar de um tema que é o junho de 2013, 10 anos depois, né? Está completando agora nesse mês. E vamos trazer um pouco das memórias das lutas de rua daquele momento, bem atípico, né? Que o Brasil viveu. E falar um pouco do que aconteceu aqui, da memória das manifestações, da ocupação da Assembleia Legislativa, analisar os acontecimentos, as conquistas, as limitações, as lutas travadas, né, naquele momento, e falar um pouco dos legados, do impacto que continua ressoando até hoje, né? Então, para isso, nós temos como convidados aqui o Davis Alvim, que é professor do Instituto Federal do Espírito Santo, pesquisador também, né, desse tema, o cientista político André Carvalho. Os dois são analistas que também estiveram, né, também participaram ali daquele momento que está agora completando uma década. Bem-vindos aqui, obrigado por aceitarem aqui bater esse papo com a gente. Eu queria começar pelo começo, para vocês tentarem ajudar a gente a entender um pouquinho desse, pensando no Brasil e pensando no Espírito Santo, né, desse caldeirão que moveu, que surpreendeu, né, o que estava ali, né, nesse caldeirão que permitiu que essas manifestações acontecessem com essa amplitude, né, que ninguém esperava. Daí você falou que tinha alguém até que esperava, né? Tinha. Teve um debate recentemente que falou que isso ia acontecer, mas bem raro. Diga lá. Então, prazer estar com você aqui também, Vitor. Pensar no cenário nacional depende de onde é que você quer começar, né? Porque assim, a revolta contra aumentos de passagem, etc., é um negócio antigo, na verdade, né? Na história do Brasil, você pode pensar na revolta do Vintém, né? Então, assim, a manifestação com relação à reivindicação de transporte público é um tema que pega no Brasil, né, há algum tempo. No nosso século, antes de 2013, houveram outras, né? Revolta da Catraca, né? Salvador, Florianópolis. Antes de 2005. teve 2005. duas grandes antes, né? Anos anteriores aí. Dentro desse ciclo de antes de junho, o Espírito Santo também, né? Se não me engano, 2005, 2011, né? Em 2011, inclusive, foi feia a pancadaria, né? Mas, enfim, é um tema que ele mobiliza, né, há bastante tempo no Brasil, e 2013 isso estourou, né? E me pareceu, assim, eu acabo escrevendo bastante sobre junho, lendo bastante também, é um tema que até hoje faz parte, digamos assim, não só da minha vida, não é como ativista, nem me considero mais ativista, não, mas enquanto pesquisador, sim, né? Eu, por exemplo, agora tenho pensado muito em como é que essa juventude pós-pandemia está lidando com o mundo político, como é que eles se lembram de junho, como é que eles vivem o pós-junho, né? E eu leio junho muito assim como uma espécie de mescla da questão da passagem e da questão da violência policial. Porque, de fato, ele é primeiro uma mobilização em relação à passagem, mas a violência com que a repressão se abate em diversas partes do Brasil, foi assim em São Paulo, foi no Rio, aqui também foi assim, né? Provoca uma espécie de resposta com presença na rua, né? E possivelmente, junho de 2013 foi a última vez que a gente teve, enquanto sociedade, de acordo, né? Com uma pauta assim, um pouco mais ampla. Depois disso, a gente vive aí uma fratura, que eu acho que a gente precisa pensar melhor aqui também, né? Mas eu vejo assim, né, como essa espécie de híbrido de relação com a passagem, de relação com a mobilidade urbana, mas também com essa afirmação da presença na rua e de direito a se manifestar, enfim, uma espécie até de afirmação da democracia, né? Eu leio um pouco assim. Você, André. Eu não vou destoar muito, né? Mas acho que algumas questões são importantes dizer, né? A gente vê muitas pessoas tentando interpretar aquele momento, tentando localizar exatamente em um fenômeno a explosão e toda a repercussão que aquilo deu, né? Mas é preciso
talvez um programa como esse não dê, mas entender o que acontece antes, né, de junho de 2013, como que a sociedade está, qual a correlação de força na sociedade, quem estava no governo, quem não estava, né? A partir disso aí, né, de fato, a manifestação ela é contra o aumento das passagens, não somente, né, como a pauta era, não é só por 20 centavos, é por direitos, então dali vão se constituindo uma carta de intenções, um programa que a juventude se organiza e, como o professor citou aqui, as mobilizações contra o aumento da passagem, pelo passe livre, pelo tarifa zero, são manifestações que tradicionalmente mobilizam muito a classe estudantil, né? São um dos principais. O Rio de Janeiro conseguiu, né, o passe livre, né? Eu, quando comecei a militar também, em 2001, movimento secundarista, era essa pauta, era o passe livre. E tem um fator aí que é o fato de o aumento que geralmente acontece em janeiro, quando é período de férias escolares, né? Ele foi contido para segurar a inflação, que foi até uma pressão da Dilma, do governo federal. Exatamente. E ele aconteceu em maio. E aqui em Vitória, inclusive, se não me engano, em 2005 foi mais ou menos a mesma coisa. Foi no período escolar, e isso a partir da UFES, que foi a primeira grande mobilização, né? Então, isso também... Exatamente. Havia uma política econômica que Mas segurou isso por si só também não... o aumento de preço, e quando o aumento da passagem vem, ele vem com os estudantes dentro da sala de aula, né? Então você estava indo e voltando para casa quando a passagem aumentou. A questão é que o movimento ele começa contra o aumento da passagem em São Paulo, tem a repressão policial, aí você tem toda uma opinião pública nacional que se manifesta em solidariedade aos estudantes de São Paulo, atos começam a pipocar no Brasil, só que aí, ao desenrolar dos fatos, você vai vendo os segmentos organizados se posicionando, né? E aí, assim, muitos avaliam como o ovo da serpente. Ah, ali nasceu o fascismo, ali nasceu o protofascismo, ali a extrema-direita se criou. E eu acho que é muito taxativo isso aí, né? Elas se aproveitaram de fato, souberam usar todo o seu aparato midiático, de mandatos empresariais, para disputar um movimento que estava na rua e um movimento espontâneo, né? Você tinha até uma certa dubiedade, né, nas lideranças, assim, quem era o alvo? São Paulo, o alvo do aumento da passagem era o Haddad, prefeito, que pese que aumentou o transporte público estadual também aumentou, Alckmin, né, com Alckmin, mas era o Haddad, era o símbolo, e nacionalmente era Dilma, né? Então já se havia também ali, né, por parte da extrema-direita, por parte dos setores conservadores e do poder econômico, uma brecha para fazer a disputa, e houve todo um investimento, um aparato, né, criação de organizações, vem para a rua, de organizações de direito, que começam a surgir ali, mas se aproveitando de uma convulsão social que ela não tinha ali, não tinha um desfecho correto, né? E ela acontece de uma forma em cada estado também. O Espírito Santo, ele teve ele foi diferente. No Espírito Santo você não teve ninguém sendo expulso de manifestação, que parece que tinha um debate se tinha bandeira ou não tinha bandeira, mas não teve agressão velada, organizada contra setores de esquerda, partidos, organizações estudantis, como você teve em São Paulo, como você teve no Rio, né? A vida dessas pessoas dentro desses atos, né? Pessoas de esquerdas, elas foram atacadas, obrigadas, camisas arrancadas do corpo, bandeiras queimadas, né? Então você viu que ali em São Paulo e no Rio, você vê que começa uma ação por dentro da extrema-direita para quê? Para negar os partidos. Ao negar o partido, era negar o maior partido do Brasil, que era e ainda é o PT, né? E naquela época estava, né, tanto no poder central do país, como estava na prefeitura de São Paulo, onde foi o epicentro dos acontecimentos. Inclusive tem a conexão internacional também nesse tipo de manifestação, né, que foi analisada os indignados, pelo Wall Street, a Primavera Árabe, que algumas pessoas fazem também, assim, porque é um tipo de mobilização que acho que nos diz muita coisa sobre esse momento, né, da sociedade, as novas mídias, as
E agora, assim, a gente trazer um pouco para o Espírito Santo, né? O que aconteceu aqui, né? Tem vários registros, né, da época, inclusive um grande ato foi no dia 20, né, de junho, foi calculado mais de 100 mil pessoas pela Secretaria de Segurança Pública, né? Sim. Ou seja, deve ter sido até mais, né? Que geralmente é para menos, né? Que foi na Terceira Ponte. A Rodossol acabou sendo também um grande alvo, né? Porque já era uma questão latente, que já se falava. Queria que vocês trouxessem um pouco até da memória, né? De como é que foi o início dessa mobilização aqui em Vitória. E, enfim, para a gente começar a analisar também, pensar o Espírito Santo, né, dentro desse contexto nacional, mas também nas nossas especificidades. Deixa o André começar agora para a gente revezando quem vai primeiro. Então, acho que esse elemento é importante, né? Tipo, o movimento no Espírito Santo, ele também teve o aumento da passagem também aqui, mas ele é aquecido pela repressão policial que se tem ao ato do MPL em São Paulo, né? Uma repressão, foi uma violência policial descabida, com técnicas e táticas aí de empastelamento, coisas que, inclusive, na Europa hoje é proibido, né, o empastelamento, você cercar ali, coagir um grupo de civis e ter policiais de todos os lados, com bomba, cacetete, prisões, Aqui né? praticaram isso também, né? O caldeirão de Hamburgo, né? Exatamente. Ali na ponte eles eram bons de fazer aquilo. Exatamente. Então você teve assim, acho que uma coisa que marca é a violência e a repressão policial. E isso vai abrir depois, dentro das forças de segurança, um debate de quem gostava e quem não gostava da PM. Né? Quem gostava e quem não gostava da Polícia Militar. Então, enquanto a esquerda pautava o fim da Polícia Militar, você tem, mais para frente, né, anos depois, um ciclo de manifestações com a direita abraçando a bandeira do Brasil e tirando selfie com policiais. Né? Então você vai... Isso é um debate que ele vai continuar se processando pós-2013. Mas no caso do Espírito Santo, ele começa, né, em solidariedade o ato de repressão em São Paulo e contra o aumento da passagem. Aqui, né, uma das questões que incide no preço da passagem é a tarifa do pedágio, né? Então isso está nos custos da planilha e foi, ao mesmo tempo, a concessão da Rodossol, ela estava se esgotando, ou já tinha acabado, se eu não me engano, ela tinha sido prorrogada, transferida lá para a agência reguladora, teve uma questão dessa que eu não me recordo muito bem agora, mas o alvo virou o pedágio da Terceira Ponte, que você pagava para ir e pagava para voltar, né? Sim. A Assembleia Legislativa Capixaba, ela, nesse imbróglio da Terceira Ponte, ela arrumou uma saída. A partir do momento que massificaram as manifestações do Brasil todo, Brasília, chegaram no Congresso Nacional, né? O povo, né, rebelando, você tem o pronunciamento da Dilma, respeitando aí as manifestações, considerando, né, que dentro da democracia é possível e é necessário reivindicar e apresentar suas críticas ao governo, mas pedia que isso se realizasse dentro do escopo da legislação, dentro dos termos democráticos. A partir daí, os legislativos passam a querer dar respostas positivas, porque entra também na agenda a carestia, né, dos aluguéis. Na época estavam os aluguéis muito caros, o combustível começava a subir também, né, você tinha um decréscimo da economia, o PIB começa a cair, em 2014 ele vai na lona. Então você tinha também outras pressões econômicas que mobilizavam não só os estudantes e criou essa sinergia que envolvia a solidariedade e a repressão. Aqui o Legislativo Capixaba, tentando fazer uma agenda positiva, ele apresenta uma lei que suspende o pagamento do pedágio, né? Só que como a gente foi apurando ao longo dos dias que a gente ficou dentro da Assembleia Legislativa, a gente viu que ali também tinha um jogo. Qual era o jogo? A Assembleia decretaria o fim do pedágio, porém a lei não ia ter efeito de implementação imediato, porque ela iria ser recursada e ia parar no Tribunal de Justiça.
Então a Assembleia ia fazer seu gesto público, né, com uma pauta positiva, aprovando o fim do pedágio e com instrumentos recursal das empresas envolvidas. Isso ia parar no Tribunal de Justiça e a decisão seria via tribunal, não mais na Assembleia Legislativa. Ou seja, poderia ser aprovada a lei e ela cair, né, no TJ. Então, só que nesse movimento, esse projeto de lei ganhou adesão popular. A gente ficou sabendo de uma hora para outra que isso seria votado na Assembleia Legislativa. A gente vai para a Assembleia, né? Tinha a palavra de ordem, ou cai na caneta ou cai na marreta, né? Que era assim, vamos pressionar, né? Simbolicamente, vamos pressionar para o pedágio cair, porque o pedágio virou o grande símbolo da exploração econômica do capital privado sobre a circulação da vida de pessoas na cidade. Inclusive a existência do pedágio, a Rodossol controlar um pedágio é uma coisa foi muito questionada, porque a concessão se refere ali à rodovia do Sol, e aí isso foi colocado, a ponte ali como uma extensão. Uma extensão naquele jogo. Então, nessas condições, já ia para votação, já estava dentro do plenário, regime de urgência, votação das comissões em plenário, o deputado Gildevan, um aliado de Paulo Artung, que era suplente da Comissão de Constituição e Justiça, diga-se de passagem, ele assume e pede vistas desse projeto de lei. Então isso vai isso vai jogar um balde de água fria, né, em mais de 300 jovens, estudantes, populares que estavam na galeria da Assembleia, e a partir daí vai gerar o tensionamento que vira a ocupação da Assembleia, que ficam lá 12 dias. Estavam lá justamente para acompanhar a votação e a aprovação do Exatamente. Tinha um acordo de aprovação dentro do plenário, por isso que a lei, né, um acordo no Colégio de Líderes, a lei foi para plenário, e no plenário o Gildevan, aliado do ex-governador Paulo Artung, pede vistas para segurar. Por quê? Porque eles temeram que tinha apoio popular, tinha um acordo na Assembleia e tinha apoio popular para acabar com o pedágio, e isso poderia ser difícil retomar a cobrança, né? Então ele segura a lei, né? E quando isso acontece, todo mundo busca uma explicação. Ele faz inclusive uma fala bonita, falando que foi do movimento estudantil, que valorizou os estudantes, no final botou o projeto debaixo do braço e saiu do plenário. Então os estudantes descem do plenário, das galerias, e tentam acessar a entrada do plenário para cobrar explicações dos deputados do que estava acontecendo. Isso há ali na entrada do plenário, tem uma tropa de choque já aguardando os estudantes, há um confronto ali de empurra, né? Então a gente consegue se aproximar um pouco da entrada do plenário da Assembleia, mas um passarinho verde disse que a presidência estava vazia, desguarnecida, todo o procedimento de segurança se voltou para o plenário e deixaram desguarnecida a presidência da Assembleia, né, a sala da presidência, que era o presidente da casa, era o então Teodorico Ferraço, né, o Ferração, lá do Sul, e os participantes daquele momento tomam a decisão de ocupar a presidência, né? Então há ali uma ação, a gente consegue entrar na sala da presidência e a partir daí se estabelece todo um processo aí, diálogo, negocial, que vai durar aí 12 dias até a audiência que pôs fim à ocupação. É no dia 2 de julho, né, a ocupação. E é um outro fator, né? No final, aí eu queria trazer um pouco para vocês comentarem também. Se o Davis quer comentar algo mais sobre isso, sobre as mobilizações. Rapaz, eu acho que talvez valesse a pena um pouco começar do final, né? Uma vez que ele pensou o início, né? Eu, por exemplo, quando eu penso as jornadas de junho no Espírito Santo, é claro que a gente viveu... Junho são muitos junhos, né? Então, assim... Sempre tem que ser pensado a partir da localidade, tem muitas pautas, muitas dinâmicas que são distintas, mas eu gosto muito de pensar o Espírito Santo como se o Espírito Santo tivesse, no que eu entendo que foi assim, talvez o último rescaldo das jornadas de junho, que já não era nem mais 2013 aqui no Espírito Santo, que o Espírito Santo apresentou uma espécie de prognóstico do futuro, assim, de uma expressão
do que a gente viria a assistir a partir dali, né? Se não me engano, acho que foi 31 de março, teve uma manifestação que saiu da UFSC, era 2014 já, né? Que queria discutir a coisa da mobilidade urbana, ciclovias. Isso ocorreu com uma assembleia para discutir a pauta antes. E quando eu cheguei nessa manifestação, ela foi curiosa, porque ela não era uma manifestação, claro, daquelas que ficaram do rescaldo de junho, elas eram manifestações bem menores, né? Eu diria que se tinha 1.000 pessoas ali, era muito. Mas era curioso porque o número de jovens adeptos da tática Black Bloc era enorme. Para esse número ali, né? Então, essa manifestação, ela saiu andando, atravessou a ponte ali, depois da UFSC, e houve um momento que uma parte da manifestação, ela se sentou. Ela sentou, parou. Então, ela estava... Essa pequena manifestação funcionava naquela mesma dinâmica. Junho, os blocos na frente, uma galera atrás, batendo tambor e tal. E a galera sentou. E aí a galera da frente, não entendendo muito bem o que houve, essa espécie de separação, a manifestação se rasgou no meio, e o que se configurou foi que, como os blocos fizeram ação direta, a manifestação se sentou para que a polícia pudesse identificar quem eram os criminosos. Isso provocou, então, portanto, um racha. Olha que interessante. É que triste, mas de um ponto de vista de compreensão de junho, interessante, né? Um racha. Os adeptos da tática que já não gostavam da ideia de que você ia combinar e avisar qual que era o trajeto, que tinha esse debate, né? Vai avisar qual é o trajeto, não vai e tal. Decidiram, então, que não iam obedecer o trajeto. Então, a parte da frente, vamos dizer assim, aqueles que foram deixados para frente, seguiram outro caminho, e a manifestação de trás prosseguiu para a ponte. Quando chegaram na ponte, eles foram bombardeados. Tem cena, a filmagem é interessante, assim, as pessoas pedindo para falar com o comandante, para avisar que é pacífico, e as bombas estourando. São Paulo teve a mesma coisa, né? 2 atos depois que... Pois é, então aí separaram. A outra parte da manifestação, os blocos dispersaram em um determinado momento, né? Eu sei que depois dessa manifestação, alguém me procurou e falou assim, as pessoas foram presas, as pessoas estão sendo torturadas. E aí eu fui procurar para ver o que estava acontecendo. Meu primeiro intuito foi ir para a ponte. Na ponte já não tinha mais nada, eu já estava tomando a cerveja lá no Mãozinha. Quando eu cheguei andando na frente do shopping, uma parte dessa manifestação estava na frente do shopping sentada cantando Amanhã Será Maior, e uma musiquinha e tal. E eu perguntei se eles souberam que alguém tinha sido preso, estava acontecendo alguma coisa. E aí eu ouvi uma resposta, é um pessoal para lá, na Praia do Canto. Alguém da mídia ninja me avisou onde era, e quando nós chegamos, na Praia do Canto tinha um cerco de policiais com um monte de adolescentes colocados ali no meio. Jogaram gás em bar, foi um negócio... E depois disso, aí, a gente ficou tentando fazer aquela presença ali, né, para evitar qualquer problema maior. E aí, aos poucos, ia saindo, aí um menino mostrou que me obrigaram a roer a minha unha, porque a minha unha estava grande, rasgaram o meu livro, etc, né? E esse final, digamos, essa espécie de último rescaldão de junho é interessante para pensar, né? Como uma parte da manifestação se sentou tentando expressar uma certa ideia de que era pacífico, de que era tranquilo, que não tinha ação direta, não somos Black Bloc, e foram recebidos com violência policial. E acho que é interessante pensar essa expressão dessa esquerda sentada na frente do shopping, enquanto os meninos estavam, digamos, né, passando por uma tortura psicológica, acho que era o mínimo para dizer ali, dentro daquela expressão. Eu lembro que eles fizeram... o negócio é tribunal de rua mesmo, tal qual a música do Rapa lá, porque eles fizeram a gente assinar um negócio que a gente era responsável pelos meninos, né? Então acho que talvez, assim, já que você perguntou da conjuntura capixaba, acho que ele entrou muito bem aí no começo, na ocupação da Lês, né?
é interessante também pensar, né, a coisa como ela existiu ali para além de junho, como é que ela teve esse marco para a esquerda, né? E justamente porque junho até hoje é um marco divisório, né, para a esquerda. Né? De um lado, as pessoas que vão aí, como ele citou, na teoria do ovo da serpente, teoria da guerra híbrida, de outro lado, uma esquerda que não quer aceitar que dá para falar no junho como responsável pela extrema-direita, o junho, como se fosse assim, a gente pudesse encadear, né? Junho, impeachment da Dilma, eleição do Bolsonaro, e extrema-direita e fascismo, e aí junho vira essa espécie de, né, daí a ideia do ovo mesmo, né, de que vai eclodir ali, e hoje esse é um tema sério, né, sério mesmo, né, para a esquerda, e sério mesmo porque, assim, no campo da pesquisa, uma grande parte da esquerda está se comportando de maneira terraplanista com relação a isso, né, de, assim, negar pesquisa, dificultar dados em relação a isso, né? Por isso que eu acho que esse tema é tão vivo e tão importante. E eu acho que no Espírito Santo a gente, às vezes, pode compreender bem, né? Apesar de uma condição de um estado menor e tal, e não ter essas coisas tão enormes quanto o Rio e São Paulo, né? Mas hoje a gente já está bem avançado, assim, em termos de quais eram as classes sociais que estavam lá, que cidade é o quê, como que é diferente o Rio de Janeiro e São Paulo, como que a narrativa paulista sobre junho está predominando, né? A gente está comprando como se tudo fosse São Paulo, né? Tem muita coisa para pensar aí, mas eu acho que esse final, não sei se ele não é nem o final de junho, porque já nem é 2013, né? Mas assim, mas é essa espécie de... Tem um pesquisador de junho que eu gosto, que é o Idelber Avelar. Ele fala que é como se fosse assim, aquela espuma do mar de junho saiu e deixou aquela espuma ali, que é onde as coisas vão acontecer depois, né? E me parece que esse acontecimento é interessante, pelo menos se a gente quiser compreender as dinâmicas da esquerda. É importante pensar. E aconteceu também no interior, né? Tá vendo que assim, no dia 20 de junho, a imprensa fala em 5 mil pessoas em Guarapari, 3 mil em São Mateus. Colatina também foi. Colatina. Então, assim, são inimaginável, né? Esse nível, esse número de pessoas na rua. Inclusive, porque o impacto das passagens também chega no interior. É a diminuição também, né? De passagens. Mas assim, é esse movimento de solidariedade nacional que é o grande impulsor. Eu tive a oportunidade, em junho ainda, ir a São Paulo, né? Estive lá na reunião, uma semana em São Paulo, e acompanhei alguns atos lá. E você via claramente a diferença do perfil social, né? E aí eu lembro que a gente estava ali próximo à Consolação e passou a manifestação e tal, e meus amigos falam, não, essa galera é da direita, é a direita, é a direita. E de repente vem uma faixa gigante, movimento Moca, não sei o que lá. Assim, ele fala, pô, Moca que é o centro da direita. É a terra do Zé Serra, o bairro do José Serra e tal. E todos esses bairros mais de elite, mais ligados à direita, eles estavam em peso nesses atos. Aqui era muito mais mitigado, que pese que a borda, né, de classe média, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Cantar, mais próxima ali, facilitava esse acesso direto ao ato, mas você tinha um peso grande de manifestante de periferia, né? Você tiveram, por exemplo, o dia que o ato saiu da UFOS e parou na porta do Tribunal de Justiça, que inclusive o desembargador Pedro Vaz Rosa recebeu, né, o assessor dele me ligou, André, esse ato vai vir para cá, faz o quê? Eu falei, meu irmão, recebe o ato na porta, porque ninguém vai querer entrar com comissão não, né? Então, assim, inclusive ele recebeu o ato lá na porta e depois parece que, identificando que tinha depois que passa esse momento e tal, que tem uma ação do Black Bloc, você vê muita gente de periferia aderindo, né, esse tipo de ação. Então você tinha no corpo das manifestações aqui no estado um público que não era só a classe média e nem só a elite. Diferente da manifestação da Caixa Cheia dos 100 mil.
Ali você tinha já um outro perfil social majoritário, né? No Espírito Santo, todos os atos que tiveram em junho, basicamente eles saíram da UFES, basicamente eles eram precedidos de assembleias no final de semana e os atos na semana, né? Então era meio que essa dinâmica. Era a semana toda manifestação, no final de semana tinha uma assembleia na UFES, onde todo mundo que estava presente tinha de fato o direito à fala. Então tiveram debates, convergências, divergências, e sempre o movimento saiu para a rua com uma pauta organizada, né? Então isso ele vai ter uma diferença um pouco do que é São Paulo, do que é Rio, até mesmo pelo tamanho, né? A própria densidade permitia aqui um nível, né, de convergência entre movimento estudantil, pessoas de sindicato, lideranças anarquistas, né, liderança popular, de ser algo mais coletivo, algo dentro de uma pauta que estaria na rua reivindicando isso. Então, acho que esse foi um caráter, eu sempre, né, analisei e olhei a diferença que teve o Espírito Santo, gente, é bem diferente, é caudatário, uma série de questões, e nessa ele foi diferente também, você tinha um perfil diferente, tanto é que consegue ocupar o legislativo e tem uma pauta dentro do legislativo, né? A ocupação que ela é espontânea no sentido, chama o projeto de lei, acontece a ocupação e a ocupação desenvolve uma pauta. Por que ela desenvolve uma pauta? Porque essa pauta já estava sendo debatida, né? Que é CPI do transporte. Entrega uma pauta ampla, assim, muito grande. Exatamente. CPI do Pó Preto, né? O fim do pedágio. Na época, só para explicitar, né, quem governava era o Renato Casagrande, falou que foi o aliado do Paulo Artung e tal, que pediu vistas, né? Mas era o Casagrande que governava. E aí tem uma página muito interessante, né? Não é por 20 centavos, é por direito, é S, no Facebook, que na época era a grande mídia social. Também tem o Muqueca Mídia, enfim, que são instrumentos de memória, inclusive para os pesquisadores, né? Tá registrado lá o que esse movimento pensava, como é que foi a cronologia disso. É bem interessante. E essa mídia alternativa, o Século Diário até aparece, né? Várias matérias são compartilhadas lá. Sim. Teve ato na Rede Gazeta, teve ato no diário, na imprensa oficial ali na sede. Das manifestações. Foi uma sequência de atos que foi escolhendo seus alvos, suas pautas e tal, né? E essa mídia independente, aí entrou o Mídia Ninja, né? Como grande, né? Com essa coisa do streaming, né? Isso era uma coisa meio que nova ali, acompanhar ao vivo, enfim, são elementos que também são... Então, e o próprio Tática Black Bloc se observa em vários lugares, né? Isso é interessante. No Brasil inteiro houve essa embora não houvesse talvez uma articulação tão direta, as táticas foram similares. Essa questão das redes sociais, né? Principalmente Facebook, a época, ela marca por quê? Porque vão ser os primeiros ciclos de manifestações no Brasil que não são convocados por entidades. Exato. Né? De repente, eu lembro que rolava uma disputa para ver quem postava lá, quem criava o evento. Né? Primeira coisa que se perguntava quando você via o evento, quem que organizou? Né? Quem é a pessoa que está chamando? Então, uma pessoa, qualquer, ela não precisava ser dirigente, ela não precisava estar organizada, ela marcava um ato lá, um local, um dia, um horário, bora pra rua. E aquilo ali ganhava, né? E você tinha, assim, todo mundo olhando, né? Principalmente Primavera Árabe, outros movimentos, assim, o poder de mobilização da internet, inclusive sem discutir o que se mobilizava, porque você tem ali dentro da Primavera Árabe, você tem extrema-direita agindo ali, inclusive, para derrotar, né, governos, para tomar o poder, para recuperar, né, as condições de mando e de poder de elite. Você tem muita coisa que não era progressista, que não era revolucionária, que não era de esquerda, que não era antissistêmica, né? Então você tem, e você vai puxar essa experiência de é a rede social que mobiliza, essa era a fala, né? Então se discute o poder da ferramenta, mas e depois a gente vai ver no Brasil o que é essa ferramenta que mobilizou 2003. Ela também mobilizou a eleição de Bolsonaro lá na frente, né? É pelas mesmas ferramentas, né? Obviamente com
com as nuances aí da tecnologia, que ela vai ser utilizada nesse sentido. Então, acho que isso é um elemento. Não foram as entidades organizadas que convocavam os atos, né? As pessoas se organizavam através das assembleias para poder... A outra questão que você falou é isso. Tinha foco, foi para o Tribunal de Justiça, foi para a Assembleia, foi para o governo do Estado, pós-ocupação da Assembleia, né? Foi para Findes, foi para a Gazeta. Então você vê que isso vai mostrar que havia um conteúdo ali de luta popular, de um acúmulo já de pautas e movimentos que parte daquele segmento mais engajado da primeira fase, que eu vou chamar assim, a primeira fase até a passeata dos 100 mil. No 100 mil, né? No 100 mil você já tinha o quê? A Findes, que foi alvo de um dos atos, o seu presidente estava lá, ele e a família dele com a bandeira do Brasil. Então você já começa a ver atores que jamais estariam no ato, que sempre criticaram os atos. Né? E a mídia hegemônica, ela também faz essa movimentação, né? Porque os editoriais do Estadão, da Folha, é de vandalismo, absurdo, tem que ir até que a polícia passa do ponto, né? Entre aspas, né? Vou dizendo assim. E aí, inclusive, atinge os próprios jornalistas, tem uma desproporção de força absurda, e a mídia começa a atacar a polícia e se colocar em outro lugar nessa narrativa de uma forma mais favorável aos atos, né? Então é muito pouco tempo para muito acontecimento, assim, né? Para um fervilhar. Né? Eu acho que essa coisa essa divisão de junho nos momentos é uma coisa que a galera que pesquisa faz também, né? Bom, então você tem um momento que é um momento mais ligado à passagem, esse momento também teria um recorte social, e de fato teve, né? O Rio talvez seja o que é mais barra pesada, enquanto junho é popular, é classe média baixa, né? E o quanto depois você teria um momento que vai migrar para esses dois lados, assim, um é a educação, né? As coisas ligadas a serviços públicos, a direitos sociais mesmo, e o outro que é a coisa do combate à corrupção, né? De alguma maneira, mesmo que muito conflituosa, essas duas coisas estavam juntas lá, né? E muitos ainda vão entender que é depois quando essas coisas então vão... Se misturavam nos cartazes, inclusive. E a gente, claro, tinha conflito, né? Eu lembro que tinha um memezinho que assim, proibido virar à direita. Eu mesmo botei isso no Facebook, né? Que era assim, quando a gente começa a perceber... Estava em disputa. Que tem uma disputa rolando, tem uma entrada de mídia. Mas é interessante também, eu gosto de pensar esse pós-junho também. Eu sei que você vai chamar esse tema no final, mas tem um retorno da mídia também a essa posição do vandalismo, tá? É interessante pensar isso, né? Porque, assim, os rescaldos pós-junho, no Rio de Janeiro virou... cadê o Amarilda, que começou a aparecer uma coisa ligada a distante, né? Desse que alguns entendem como um segundo momento mais apropriado, mais midiático. Eu me lembro aqui, por exemplo, que o 7 de setembro negro, né, por exemplo, aqui a galera não conseguiu nem passar a ponte, assim. A manifestação foi realmente atacada pela polícia, né? Não é assim, não chegou a lugar algum, era o objetivo, se eu me lembro bem, era inclusive acampar na rua do Casagrande, com essa manifestação. Então, assim, uma doideira desse nível, né? E ali você já vê, por exemplo, a Gazeta aqui no Espírito Santo anunciando, olha, então esse ataque foi porque no Espírito Santo é proibido usar máscara, né? Então, estão usando uma mentira desse tipo, polêmica, desse nível, assim, né? Então, assim, essa coisa voltou depois, né? Tem uma tentativa de fechar depois, e aí a coisa lá com o repórter da Bandeirante acabou que jogou uma pá de cal para que o discurso tornasse ainda mais violento, né? Eu acho que tem que pensar com muito cuidado como é que é, como que de maneira muito bem pensada houve o fechamento de junho, né? E esse fechamento fez outro Brasil, né? Eu penso, talvez um pouquinho diferente do André, que é aí nesse fechamento que você gera mesmo esse... que alguns vão chamar de ovo da CA, é a máquina do fechamento que faz ele, né? Eu acho que essa máquina,
Eu até escrevi, aproveitando fazer propaganda, eu escrevi um livro sobre esse pós-junho, chama Ano 1 no Brasil, né? Sobre como é que a gente vai... disponível online até, né? Sim, quem quiser pode ver online. Vou botar o link aí na Ele, pensando como é que é essa coisa, né? De repente, a gente afirma nós aqui de baixo contra eles de cima, e depois a grande divisão social é um lado esquerdo e outro direito. E como é que você fala da coisa do sem líder e de repente vira o hiperlíder, a grande liderança, né? Como é que, por exemplo, a extrema-direita se apropriou da nossa crítica, que a democracia representativa era falha, e virou essa coisa que, por exemplo, que é o Bolsonaro, que ele que é? Não dá para representar a nação inteira. Então eu represento o cidadão de bem, Nós começamos junho sendo os antissistêmicos, né? Termina sendo o Bolsonaro. Pois é. A Viviane Mosé até, eu lembro, ela tem uma posição muito contrária aos atos, assim. Aí ela veio, quando ela recebeu o prêmio honoris causa, assim, muitos anos depois, ela falou que... Eu até achei interessante, porque eu achei a postura dela meio conservadora. Ela falou, cara, não dá para ficar a favor de todo mundo. Se todo mundo está a favor, tem alguma coisa errada, porque o Brasil é uma sociedade racista, uma sociedade fascista, enfim, que tem conservador. Então, tipo assim, teve esse momento, né, da galera acreditar, só que estava havendo uma disputa ali, né, silenciosa ou não. Eu acho que talvez um dos momentos mais legais para mim de junho, não, é midiático isso, né, aquela coisa do Datena, né? Sim, vamos consultar, né? Pô, você é a favor do protesto, né? Com baderna, aí ele tentou reconsertar com baderna. Aí então a lógica dela é a população brasileira isso que é uma teve mudança. Aqui também. Não sei se vocês se recordam, mas aqui também teve isso. A TV dos Boais aqui, TV Vitória. A TV Vitória fez também uma enquete se você era a favor ou contrário à ocupação dos estudantes na Assembleia Legislativa. E deu lá 99%, ele refez a pergunta, deu 100% da segunda vez, né? Então, assim, você tinha quem estava em casa, estava, assim, se representou, né, no primeiro momento. Eu acho, assim, que a coisa começa a degringolar mesmo, é o quê? A capacidade que as elites que temiam a continuidade de poder petista, ela tem uma capacidade de se articular e colocar. Por um lado, você tinha as redes sociais mobilizando, então eles começam a surfar numa rede social livre, né? Não tem liderança, vamos gerar nosso fluxo aqui na internet. E ao mesmo tempo, pelos espaços tradicionais da mídia, eles conseguiram um alcance muito grande na disputa, na criminalização da tática Black Bloc, que por sinal, o movimento de junho não começa pela tática Black Bloc. A tática Black Bloc ela é necessária. Segmentos que estão sofrendo a repressão, a violência, vão ter necessidade de se proteger, a preocupação em proteger os manifestantes, e aí se gera, né, vai dando peso e formando aí esse contingente de jovens que se organizaram na tática Black Bloc. Inclusive com denúncias, né, de infiltração nos próprios como não tinha identificação, você teve agentes da polícia, você teve agentes infiltrados que puxou bondes, digamos, de ações fora do contexto da manifestação, né? Uma coisa é você ir para um centro de poder e fazer uma ação simbólica, outra coisa é do nada começar a ter, você promover ações para justificar que aquilo é vandalismo, você fortalecer o discurso que está na televisão, que é midiático. Então, você tem que plantar ele embaixo também. Então, desconecta a ação Black Bloc do movimento político, isola ele, leva ele para o debate patrimonial. E o Brasil é bem patrimonialista, vai comprar, né, vai ter muito, eles vão ter vazão, vão ter capacidade de mandar um nível de informações para construir uma cognição de posição daquilo ali. E como que leva, né? Como é que leva junho em diante? Então a direita conseguiu, assim, teve instrumentos, teve estratégia, teve sabedoria, que nada é por acaso, para poder conduzir isso. Eles conseguem, e aí é onde eu acho, não teve ovo de serpente chocado. A serpente já estava viva. Ela esperou o momento certo para dar o bote. Ela viu as condições que tem um ascenso de massa.
esse ascenso não tem direção, as forças que tradicionalmente organizam esse tipo de mobilização e protesto, elas também eram governo, então vai ter um certo impasse do que fazer, de como interpretar. Então você vai ver muita gente achando que não tinha, que aquilo era loucura, que não tinha que se envolver. Um outro setor vai falar, não, nós temos que ir para o ato. No momento que tem essa disputa mais ideológica, para onde vai o movimento, né? Vai ter novamente um debate, se nós vamos para o movimento disputar ou nós vamos deslegitimar, né? Então acho que essa encurralada histórica, o fato de também ser poder naquele período, ela também fragilizou o posicionamento, né, de um campo aí, eu vou chamar de esquerda, mas que engloba para além de quem é de esquerda, assim, propriamente dito, né? Ela embolou o meio de campo, né? E isso ficou claro aqui no Estado, né? Aqui no Estado acho que teve a ocupação da Assembleia, ela deu um outro aquecimento para a coisa. Porque... E foi um momento de articulação do movimento ali, né? Aconteceram nesses 11 dias, aconteceram atividades lá dentro, quer dizer, esse grupo se organizou e tal. Exatamente. Então, enquanto junho não parou enquanto tinha ocupação da Assembleia, né? Foi o primeiro legislativo ocupado e que conseguiu permanecer. Tentaram, se eu não me engano, Santa Catarina, a Câmara Municipal tentaram ocupar também em São Paulo. A Câmara Municipal de BH chegou a ser ocupada, mas poucos dias eles já tiveram que sair, né? Se recompor na ocupação. E saiu com um acordo e com uma vitória política, de alguma maneira. Aqui se fala? Aqui, assim, você teve a ocupação. Então, essa ocupação, ela ocupou no cenário político 11 dias a vida de quem estava no governo do Estado, de quem estava no Tribunal de Justiça, de quem estava na Assembleia. Então, todos os três poderes ficaram aí dedicados a esse assunto. Então, assim, conseguimos, com a ocupação, capturar a pauta política do Estado. Não tinha outra notícia que não fosse ocupação da Assembleia e manifestação no final da tarde. Né? Então, teve também alguns casos emblemáticos em relação ao próprio governador, né? Que foi teve uma fala lá do Feijão, né? Que foi um dos que foi preso. Teve um ato, que, se não me engano, falou que foi a Jamile. Isso é depois, né? Depois, né? Que chega, né? Tem um desfecho depois. É medalha de honra. Medalha, isso. John Almeida. Participei dessa ação aí. Mas, assim, foi muito bacana, porque eu gosto muito desse tema da ocupação da Assembleia. Falei pouco disso logo quando acaba, porque eu tinha uma posição partidária e em respeito a não querer capturar o movimento, né? Acho que isso é muito importante, você ter a consciência de que um processo coletivo ele tem que ser reivindicado coletivamente, né? Mas, assim, alguns elementos foram importantes. Primeiro, conseguir se instalar na sala do presidente da sede do poder. Né? Então isso deu um outro gás. Segundo, era ter uma pauta. Né? Terceiro, era a diversidade de perfis de jovens que se envolveram. Né? Você tinha gente organizada em força política, você tinha gente independente, você tinha anarquistas mais organizados e anarquistas mais independentes, você tinha o setor cultural, você tinha movimento negro. Então você tinha uma diversidade muito rica, né? Que ela é produzida 10 anos antes de junho, né? São segmentos que já vêm lutando aí desde 2003, 2005, 2007, 2011, vários ciclos e várias jornadas aí que essa juventude que se encontrou na Assembleia Legislativa, ela conseguiu produzir, né? Segundo foi, assim, a capacidade de, através da criatividade, você dar um sentido à ocupação, né? Porque você tinha ali, você teve... num final de semana, eu não vou me recordar, né, tinha uma pressão da polícia, né, ocupar a Assembleia para tirar os manifestantes. Né? E nesse momento, até então, a ocupação não podia sair uma cara, não podia sair uma informação, não podia sair nada. Era fechado. Quem são os ocupantes da Assembleia? Ninguém sabia. Né? Então a gente tem que girar... Porque tinha a pressão da reintegração de posse, a gente gira o quê? Vamos fazer um final de semana com a Assembleia, com atividades abertas para quem quiser conhecer a ocupação.
Então ali, assim, aquela turma que vai no shopping, né? Que vem de vários lugares da Grande Vitória, ela além de ir no shopping, o que ela fez? Ela entrou na ocupação, ela viu uma peça de teatro, ela assistiu um cineclube, ela participou de um debate, veio um sociólogo de São Paulo, fez a discussão com a gente lá. Então tiver yoga, você teve uma série de ações e eventos que criou uma relação comunitária com quem já apoiava. E a gente ia médico lá, se dispor, quero exame, se precisar de alguém, estamos à disposição, alimentação. Então você teve essa interação na Assembleia Legislativa que você nunca teve com a comunidade, com o público geral, de uma pessoa, no final de semana, entrar para conhecer a Assembleia, entrar para conhecer a ocupação. Então isso também foi, né, apesar da ocupação, foi uma devolução do poder legislativo, que representa o povo de fato, né, simbolicamente com essas ações. E é muito interessante, né? Porque esses próprios meios que eu falei, eles vão continuar repercutindo até 2014, 2015, às vezes. Essa força, né? Por exemplo, pela página do Facebook, ela continua convocando, né? Atos. Eu acho que essa liga que foi criada, essa articulação, de que alguns já se conheciam, mas assim, gera uma nova energia, mesmo para a esquerda, mesmo com essa leitura de que a esquerda acabou, né? A direita acabou se apropriando talvez melhor disso, existe essa energia que ela é canalizada, e essa articulação ela não simplesmente some como fumaça, né? Ela pode sumir dos holofotes, mas ela continua de alguma maneira. Aí, para terminar, já eu queria que vocês trouxessem um pouco do, né, como é que a gente pode, quais são esses legados, né, tanto nesse sentido mais concreto de conquistas, como nesse sentido da organização popular, enfim, e legados positivos e negativos, né? Uma coisa mais rápida, que eles já estão um pouco adiantado, mas tentar sintetizar um pouco desse assunto tão complexo, denso e amplo. Bola, professor. Vamos lá, rapidinho. Eu tenho tentado pensar muito, digamos assim, né? O que resta de junho, o que sobrou de junho, como é que a gente lida com isso, e eu agora tenho feito isso em outro campo, assim, que é mais um campo de tentar pensar isso com a galera jovem, né? Então, assim, é claro que a gente poderia pensar o junho que descambou, né, num contexto pós-junho, onde você vê uma ascensão da direita, você vê uma habilidade maior dessas novas direitas de dominar as redes sociais, etc., mas eu tenho tentado pensar assim, é claro que a gente vê que uma primeira onda pós-junho são as ocupações secundaristas, né? Eu acho que isso precisa mencionar, né? É toda uma outra dinâmica que o Pablo Hortelado usou uma expressão que eu acho bonita, que é a primeira flor de junho, né? Que busca reafirmar essa lógica. Né, mas porque até então isso não é que não era possível, mas assim, por mais que a gente sonhasse, a gente não tinha experiência disso acontecer concretamente. Né? À vontade. Porque é o seguinte, eu estava vendo ouvindo um podcast e uma menina da periferia de São Paulo, hoje que ela é jornalista, inclusive, ela fala o seguinte, que a manifestação que ficou conhecida foi a reprimida. Mas que antes daquela, várias outras ações e manifestações já tinham circulado na periferia de São Paulo, mas como é perto de terminais, perto de metrô e tal, mas como aquilo não chamou atenção, não teve, passou batido. Mas, inclusive, parece que teve aquele ato só e foi aquela repressão que gerou tudo. Inclusive, essa preparação, por acaso, quando eu fazendo pesquisa, né, eu captei ela na forma de coletivos, assim. Porque antes das ocupações, a coisa com os coletivos nas escolas públicas aqui no Espírito Santo estava muito vivo, né? Maria Horta era uma coisa, a galera do estadual, o pessoal dos institutos federais, a coisa estava muito viva, né? Então, me parece que tem essa primeira, já que vou tentando responder diretamente a sua pergunta, você está pensando assim em termos de uma esquerda, né? Então, teve essa juventude, mas a pandemia cortou muito, né, dessa discussão que veio, né, do pós-junho. E aí hoje eu tenho conversado muito sobre política com a galera de 14 anos, 15 anos, 16, fazendo evento, fazendo entrevista e tal.
e a gente vai vendo aí uma outra dinâmica, uma dinâmica de jovens que veem com maus olhos manifestação. É uma galera jovem que conhece as manifestações, que são a motociata, que são o 7 de setembro, organizado pelo Bolsonaro, ou até algumas manifestações mais à esquerda mesmo, mas em uma outra dinâmica. Já é essa manifestação, né? Junho não tinha carro de som, palco, um cara, você vai escutar o discurso de meia hora de, sei lá, do Ciro Gomes, depois de não sei o quê, e depois de não sei o quê. Não tinha isso, né? Então essa galera tá pensando a coisa de outro jeito, pensa... e essa desmobilização, eu não estou dizendo que isso é negativo, não, tá? Estou dizendo assim, são pessoas que eu costumo dizer que conhecem apenas a máquina de destruição de junho. Essa tentativa de rehierarquizar a política, de reafirmar as forças de coalizão, de PMDBismo, né? Essa galera, então, pensa com um corte geracional. Não estou dizendo que eles são esquerda também não, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com 307 secundaristas aqui do Espírito Santo que revelou um consenso progressista nessa galera de médio, sabe? E não apenas por autoidentificação com a esquerda, mas nas posições, que a gente pesquisou isso. Estado deve intervir para diminuir a desigualdade, deve ser liberado o aborto para além dos casos da legislação, questão de meritocracia, todas as questões da juventude está apresentando uma espécie de compreensão da pauta progressista, que é quase consensual, uma direita muito menor, que às vezes discorda, mas um centro, uma esquerda, e até o grupo que não se identifica tem uma postura muito, assim, aparentemente consensual, mas é uma galera que vê um corte geracional imenso. Você olha, nós aqui temos uma espécie de parâmetro civilizacional. Entre nós é tranquilo a diversidade sexual, a transição de gênero e tal, mas as pessoas mais velhas não compreendem isso. Elas gritam por causa de política e elas não nos escutam. Esse é o consenso do jovem hoje. Quando eu vou conversar, eu não tenho legitimidade para falar. O mais velho fala que é porque eu sou jovem, porque eu não falo. Então, hoje eu tenho pensado esse pós-junho nessas espécies de duas ondas, né? Essa primeira onda, que foi uma onda muito afirmativa de junho, muito tentou pensar na mesma lógica, e eu estou olhando o cronômetro para deixar para ele o tempo ali. E outra que é essa juventude que a gente está começando a compreender ainda, tá? Mas é muito uma outra coisa que está rolando, tá? Isso é papo para outra conversa, né? Inclusive, vamos trazer mais na frente. Fala aí, André. Legado, né? Acho que um legado, pelo menos no Espírito Santo, acho que vou olhar para aí, vou olhar como participante, né? Que eu não fiz todas essas pesquisas aí que o professor vem fazendo, desenvolvendo e refletindo aí, que eu acho que é de muita validade a gente buscar compreender algo que ainda não fechou, né? Mas, sim, de como legado, eu acho que esse legado afirmou que é possível lutar por direitos, né? Que um segundo elemento é que a unidade dentro da diversidade em luta, ela é de extrema importância, ela é capaz, né, de dar fôlego, de dar capacidade de intervenção. A ocupação da Assembleia, ela provou isso, e o ato pós-ocupação da Assembleia, porque quando a gente é obrigado a sair, porque tinha que sair, não dava para morar na Assembleia, mas a gente sai de uma forma com golpe, que falaram que a gente ia poder voltar para acompanhar a votação do plenário e não pôde, e eles votam lá e mantêm tudo do jeito que estava. Então sai um ato que sai parando o ônibus, quebrando o ônibus. No outro dia o ato vai para onde? Para a porta do Palácio Anchieta. Sai da Assembleia e vem até o Palácio Anchieta, encaminhada, e passa-se um dia. É uma guerra aqui no centro de Vitória de manifestantes sendo perseguidos por policiais e atacados, né? Então você tem, apesar dos instrumentos de repressão, você manteve ali, aquela turma teve um gás e um vigor. E essa turma está espalhada. Ela está na sala de aula,
né? Ela está no movimento negro, ela está no movimento de mulheres. Então, dali, né, acho que surgiu muita coisa positiva, fortaleceu, né, uma geração aí que hoje ela tem mais capacidade de atuar e talvez se ela passasse por aquela experiência de novo, ela faria melhor, porque ela acumulou, né, nesse sentido. Acho que um outro legado simbólico é as movimentações que tiveram no preço, né, a suspensão, a redução pela metade, foram na Assembleia, ó, reduzimos pela metade. Né? A gente falou, então vocês podem voltar porque nós queremos o fim, né? Então depois suspende tudo, volta, pedágio só de um lado, então vai ter uma política que nunca mais vai ser a mesma, né? Voltou a cobrar, aumentou e etc, mas aquela exploração voraz ali na cara dura, eles tiveram que dar uma recuada. Então, assim, para mim o legado o legislativo é algo muito importante, porque ele representa a sociedade capixaba se preocupa pouco com esses espaços, né? Já trabalhei no legislativo, trabalhei no legislativo municipal, estadual, e a gente percebe que são poucos os atores que acompanham o que rola ali. O que rola ali é o que determina a nossa vida, né? Mais próximo do que as pautas nacionais. Então, assim, a importância do poder legislativo e a pressão popular sobre esse poder nas nossas demandas, né? Independente de qual matriz organizativa você tenha, é a Assembleia que é o lugar que a gente tem para manifestar e pressionar aqueles que, teoricamente, são eleitos para representar a sociedade. O governador representa toda a sociedade, todo o Estado, né? Todos os poderes, todas as classes sociais, empresários, etc. Agora, a representação do povo é a Assembleia. Então, assim, a Assembleia é um lugar que tem que ser palco das reivindicações, das lutas, né? Porque eles não podem fazer o que querem. Então, acho que esse é um importante legado. E para finalizar, assim, do ovo da serpente aqui se criou quase nada. Armandinho, que está preso hoje, né, por atentado à democracia aí, ele não surge naquele momento. Ele já vinha aí, ele já tinha um processo de engajamento, mas passa junho, vem para a rua, essas coisas, ele não consegue surfar, né? Ele só vai ser eleito recentemente, né? E ocupar esse espaço. Então ele não é fruto como você teve Kim Kataguiri, você tem lá o Holiday, Mamãe Falei, como outros lugares surgiram grandes expressões que saíram, pegaram carona aí, né, navegaram nessa onda e se constituíram como liderança. Então aqui no estado não foi bem assim, até mesmo porque o andar de cima, da idade de cima, né, reprimiu a juventude que chega, né? Então não teve espaço para essa turma aí também. É interessante. E é interessante também isso que você falou, né? Como é que a pauta foi muito local, né? Apesar de ser uma mobilização nacional, uma jornada nacional, as pautas se localizaram e foram buscar o que afetava a vida das pessoas diretamente, e aqui com toda a relação exatamente com a questão da mobilidade urbana, né? Mas é isso, nosso tempo já um pouco foi. Muito obrigado, André Carvalho, Davis Alvim. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui nos bastidores do Cauã Elmer, nosso aqui carioca. No estúdio 42B. Um jovem que era uma criança, 10 anos, hein, Ju? Tinha 10 anos naquela época. Então, muito bom ouvi-los aqui, e vamos também trazer outros papos aí mais para frente. Então é isso. Queria mandar um alô aí, um abraço para todo mundo que esteve na ocupação, que compartilhou daqueles dias de tensão, de descontração, de preocupação e de luta. Um forte abraço aí para todo mundo, espero que vocês estejam bem. E para quem gostou, curtir, comentar, compartilhar, difundir aí nossa imprensa alternativa, independente. Para mais notícias, análises e informações sobre o Espírito Santo, seculodiario.com.br. Até mais. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.